Olá, amigos da TV Justiça, já está começando o Direito Sem Fronteiras. O programa desta semana tem como tema Segurança de Trânsito no Mundo. Na estimativa da Organização Mundial de Saúde, mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito. Países em desenvolvimento concentram 90% de todas as mortes e a Europa é a região onde o trânsito é mais seguro. No ano de 2015, foi divulgado o relatório de situação global sobre segurança rodoviária em 2015. Nós vamos entender um pouco mais sobre o que diz o documento. O relatório Situação Global sobre Segurança Rodoviária, divulgado em outubro de 2015, aponta uma melhora da média mundial em se tratando da redução de acidentes de trânsito. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, isso foi possível graças a melhores legislações, fiscalizações e a padrões aprimorados de segurança em ruas e veículos. Segundo o documento, num período de 3 anos, enquanto 79 países viram o número de vítimas do trânsito diminuir, outros 68 o viram crescer. O relatório aponta também que, no mundo, os acidentes de trânsito representam a 3ª causa de mortes na faixa etária entre 30 e 44 anos e a 2ª na faixa etária de 5 a 14 anos e passa a ser a principal entre os 15 e 29 anos. O impacto dos custos dos acidentes de trânsito foram estimados em 1 a 2% dos produtos internos brutos dos países. O Brasil aparece em 5º lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. E quem está aqui nos estúdios da TV Justiça, no Direito Sem Fronteiras, para conversar conosco sobre segurança no trânsito no mundo, é Davi Duarte Lima, presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito, e Márcio Andrade, especialista em trânsito e diretor do Instituto Nacional de Educação de Trânsito. Eu gostaria de agradecer muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema, que demonstra que, de certa maneira, podemos dizer que, embora possa parecer inicialmente que dirigir um veículo é a mesma coisa no mundo todo, está aí a comprovação que não necessariamente é a mesma coisa. Mas há dados que vão nos demonstrar, que vimos aí, que há detalhes a respeito dessa situação em todo o mundo que podem ser bastante significativas e fornecer subsídios para tentar se modificar, pelo menos na parte negativa, alguns desses resultados. Poderíamos, assim, de maneira inicial, dizer quais seriam os pontos que fazem com que nós tenhamos essa classificação de países com menos mortes e países que estão aumentando o número de mortes? Faça a pergunta aos dois. Ok, então, o que a gente nota no mundo todo, olhando globalmente, é que países desenvolvidos estão reduzindo a mortalidade, a acidentalidade no trânsito. Países subdesenvolvidos, até pelo crescimento da frota também, estão aumentando. Infelizmente, o Brasil encontra-se nesse segundo grupo. Nos últimos 12 anos, por exemplo, nós aumentamos em 50% a nossa mortalidade, a mortalidade no trânsito. Enquanto a Espanha, por outro lado, é um exemplo que a gente pode copiar, a Espanha reduziu, nesse mesmo período, reduziu em 80% o número de mortos. Então, é um bom exemplo, né? E com medidas relativamente simples. A Espanha fez um programa consistente, robusto, para reduzir a acidentalidade por lá. Doutor. Bom, o investimento que é feito também é na área de educação. Trânsito é uma questão de educação. Lá, culturalmente, as pessoas fazem com que as leis sejam aplicadas e nessa aplicação da lei, eles têm a consciência que se errarem, serão punidos. Então, as pessoas andam de forma correta, andam de acordo com a lei, atravessam as barreiras do deixa disso. Vamos fazer com que a lei seja cumprida à risca. Coisa que, infelizmente, no nosso país, o Código de Trânsito brasileiro, como os outros códigos nacionais de trânsito, os outros anteriores, tiveram muitas falhas e acontece com que as pessoas não tenham esse tipo de consciência que seguir a lei é uma prevenção para a obtenção de um trânsito seguro. Eu vou insistir ainda nessa questão, gostaria que o doutor se manifestasse também com relação a esse ponto, porque esse é um ponto bastante interessante e que, na verdade, todo brasileiro que em algum momento pega um volante de um carro do interior até as grandes capitais, talvez ele já tenha ouvido, inclusive, essa mesma expressão a respeito do problema da educação do trânsito. Mas essa palavra, ela tem, talvez, detalhes que são interessantes de abordar. Eu pergunto pelo seguinte, muitas pessoas pensam que, quando se fala em educação no trânsito, está se falando de cordialidade no trânsito. Não é exatamente
exatamente isso. Existem questões técnicas que falta informação também por parte dos motoristas. Seria mais ou menos nessa linha? Sim. Na verdade, as duas coisas, elas caminham juntas. Você ter a obtenção da informação e da formação do condutor para que ele possa dirigir com segurança. E a cordialidade no trânsito também faz com que não gere aquela situação de embate, não gere aquela situação de conflito no trânsito. É aquela situação em que a pessoa deixa disso, deixa para lá, vai com Deus, Deus te abençoe, né? Então, andar de forma correta, ser cordial no trânsito também ajuda. Mas a educação de base, as regras de trânsito, as regras gerais de circulação e conduta, elas são pautadas também na parte da penalidade, das medidas administrativas e das penalidades no que é previsto no Código. Então, é um mix. Se você tiver no seu contexto, utilizando as regras gerais de circulação e conduta, sendo educado no trânsito, educado para o trânsito, com toda certeza você vai evitar acidentes. E o que acontece em outros países mais desenvolvidos é que eles levam isso muito a sério. É da pré-escola até o 3º grau. Né? E outra, a situação das vias também. As vias são bem pavimentadas, elas são bem sinalizadas, são vias seguras, são vias que proporcionam que as pessoas possam dirigir com mais segurança. Não tem um alagamento da via, não tem um buraco na via, não tem uma sinuosidade da via. Então isso faz com que você dirija com segurança, isso faz com que você tenha um pouco mais de equilíbrio no momento em que você coloca a legislação, a educação, a fiscalização e o Estado proporciona uma forma segura de você conduzir o seu veículo. Doutor Davi, com relação à educação também. Com relação à educação, eu acho que são 3 coisas. A primeira, evidentemente, é a gentileza, né? A gentileza, o ceder a passagem, o ser cordial, né? E é inclusive por isso que as formigas não têm congestionamento, porque elas colaboram umas com as outras e para que aquela linha de formigas não congestione. Essa é uma questão até interessante. Então, o primeiro é gentileza, o segundo é destreza ao dirigir, né, ao pilotar uma moto, enfim, a trafegar, né, e destreza, por exemplo, para o condutor de um automóvel, ele saber usar bem os comandos, enfim, ter habilidades técnicas que fazem com que ele dirija seguramente. Domínio daquele veículo que está nas mãos dele. Exatamente. Sim. E a terceira coisa que está também nesse nível de educação, né, é a questão do comportamento, né, de deixar de ter impulsos agressivos no trânsito. Então, eu vejo que a educação comporta esses 3 níveis, né, a gentileza, né, o conhecimento técnico, a habilidade técnica, a destreza ao volante, digamos assim, e, por outro lado, toda a questão comportamental, né, de não negligenciar riscos, de dirigir de forma consciente. E isso é o que faz a educação. Infelizmente, no Brasil, a gente peca muito nesses 3 quesitos, digamos assim. Fala-se muito a respeito do excesso de velocidade. Não é apenas uma questão de se diminuir a velocidade. Isso seria uma maneira simplista de se encarar. Nesses países, qual a importância que tem a velocidade, o controle da velocidade, ao lado de questões como a educação e também o impacto tecnológico dos veículos e a própria, voltamos a ela, a questão da educação. Olha, nenhum país, nenhuma cidade reduziu a mortalidade e a morbidade, o número de feridos, sem controlar rigorosamente a velocidade dos veículos. Isso é ponto pacífico em qualquer programa de segurança no trânsito. Então, eu gosto de usar um exemplo, que um choque a 60 km por hora, ele é 4 vezes mais brutal do que a 30 km por hora. Toda vez que você dobra a velocidade, isso é uma lei da física, né? Toda vez que você dobra a velocidade, você multiplica por 4 a energia cinética, né? Então, o controle da velocidade é essencial, é imprescindível para qualquer programa de segurança no trânsito. Só para dar mais um exemplo, a 30 km por hora, atropelamentos a 30 km por hora matam uma pessoa a cada 10. Tá? A 60 km por hora, raramente sobra um entre os 10 vivos. E quando sobra um, ele está realmente muito ferido e vai ter
lesões que o incapacitem para o resto da vida. Então, a velocidade é ponto essencial em qualquer lugar do mundo. Isso é feito na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Isso é ponto de honra, digamos assim, dos programas de segurança de trânsito. No Brasil, nos últimos 30 anos, mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida no trânsito. Nos últimos 30 anos. Quer dizer, isso seria um dado para escandalizar qualquer governo. Não é a questão de partidária, evidentemente. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação de quase catástrofe no trânsito, do ponto de vista de saúde pública, e os estados, os municípios e o governo da União estão cruzando os braços ou fechando os olhos para isso. O problema da mortalidade é apenas a ponta do iceberg. Além das pessoas que perdem a vida, dos mortos, nós temos todos os anos cerca de 1 milhão de feridos no trânsito, aqui no Brasil. Quer dizer, isso sobrecarrega os hospitais, isso tem um custo imenso, custo hospitalar imenso para os serviços de saúde, todos eles, tem um custo doloroso e também muito grande para as famílias, porque muitas pessoas, 1/3 desse milhão de feridos, quase 1/3, vai para a cadeira de rodas ou fica com lesões irreversíveis para o resto da vida. Então, é uma situação trágica e que custa muito dinheiro, Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos para continuar a nossa conversa sobre segurança no trânsito no mundo. Daqui a pouquinho aqui no Direito Sem Fronteiras. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa hoje sobre segurança no trânsito no mundo. Por falar em mundo, fazendo uma referência a algo que o Dr. Márcio falou a respeito no bloco anterior, que é a respeito da questão da emoção. Muitas vezes, quando vemos estatísticas, números relativos ao trânsito, esquecemos que talvez esse seja um elemento cultural e fundamental e que talvez ele seja universal. Na verdade, existe uma simbologia muito forte nessa situação e que talvez seja, pergunto, se ela também não é responsável por essas estatísticas que estamos acompanhando. Sim. Infelizmente, nós vimos que a maioria, um grande número, na verdade, de óbitos, você tem uma faixa etária jovem. Então, essa faixa etária, as pessoas estão com aquele ânimos muito exaltados com relação ao domínio da máquina, a pegar um veículo automotor potente e poder dominar esse tipo de veículo. Então, as pessoas se transformam efetivamente. Elas passam por uma transformação porque se sentem seguras. O veículo é o seu habitáculo que vai transferir a sua emoção e ele pode se sentir seguro nele. Mas ele se esquece que aquela segurança é uma segurança simplesmente fantasiosa. Que quando ele investe a sua emoção no volante ou no pedal do acelerador, ele está provocando um grande risco de produzir um acidente. Então, a emoção tem que ser deixada de lado. O que tem que ser colocado no veículo automotor no momento da direção é a atenção e não a emoção. Que quando você passa por algum tipo de estresse ou até mesmo algum tipo de conflito no seu andar com o veículo, no seu caminhar até o veículo, você não pode transferir essa emoção para o volante, porque aí é uma mistura nociva, é como se você estivesse alcoolizado. Você perde a noção de perigo, você perde o senso de equilíbrio, de razão entre a segurança e o andar com segurança, e você pode sim provocar um acidente. Agora, doutor Davi, uma questão também que normalmente é muito apontada e provavelmente talvez até alguns telespectadores que estejam nos acompanhando tenham pensado nisso, vendo a reportagem comparando os países mais desenvolvidos, que têm uma situação melhor, e a situação, no caso específico do Brasil, mas também os outros países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, é que a questão das condições das vias. Qual o impacto que isso tem causado também nestas estatísticas? Olha, a gente costuma dizer, os técnicos de trânsito costumam dizer que há 3 Es para melhorar a segurança de trânsito. O primeiro é engenharia, vias seguras, o segundo é de educação e o terceiro é de enforcement, o esforço legal, que é a lei e a aplicação da lei. Então, no Brasil, muitos acidentes ocorrem
porque nossas vias são bastante inseguras. Nossas estradas, aliás, o Brasil, infelizmente, cresceu, né, se desenvolveu bastante nos últimos anos, mas a infraestrutura ficou para trás. Nós não fomos capazes de criar infraestrutura com a rapidez que o país demanda. A gente sabe disso. E aí começam congestionamentos em estradas, gente que perde tempo na estrada e depois faz ultrapassagem perigosa. Nossas estradas, infelizmente, ainda são construídas com tecnologia dos anos 50, 60, o que é um absurdo, né? Nós não temos, no Brasil, praticamente não temos, autoestradas, né, como tem na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, né? Então, é preciso que a gente copie um pouco as técnicas e a evolução desses países desenvolvidos. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é causado por esse déficit de infraestrutura. Quer dizer, não adianta nada, por exemplo, é uma questão que talvez tenha contribuído, a própria qualidade, o desenvolvimento tecnológico dos próprios veículos. Mas não adianta você ter veículos que são preparados com uma série de recursos, se as vias onde esses veículos irão passar, se elas não atenderem, tornem-se talvez até perigosas com relação a esses mesmos veículos. É necessário para fazer um desenvolvimento dessa equação, então, nesses 79 países, então? Sim. E as pessoas esquecem que mesmo você com os itens de segurança passiva dos veículos, com uma parte tecnológica, você tem airbag, barra de direção, né, os agregados dispostos de formas alternadas para que não venham em cima do condutor, barras laterais. Então, todos esses itens de segurança, além do cinto de segurança de 3 pontos, eles servem para que você tenha uma segurança adequada para a velocidade de segurança da via. Então, não adianta você bater a 200 por hora, que o airbag, o cinto de segurança, isso não vai fazer com que você sobreviva. A própria desaceleração de 200 a 0 faz com que o seu organismo venha a ter um colapso. Então, as pessoas têm que se sentir mais seguras com as estradas e, na verdade, esse tipo de veículo possa ser conduzido em locais apropriados. Você vai colocar um veículo, seja ele qual for, seguro ou não, em uma rodovia insegura, você está até gerando insegurança. O Brasil precisa começar a padronizar, precisa copiar, copiar a Europa, os Estados Unidos, e é possível fazer isso com pouco dinheiro, né? Nós não precisamos copiar a Suécia, porque isso vai demorar muito, mas podemos copiar a Espanha, que tem um programa modesto e que reduziu em 80% a mortalidade. Então, é possível fazer coisas simples e bastante eficientes e eficazes. A questão que é muito dita também especificamente no caso do Brasil, e normalmente eu pego o país nesse comparativo em relação a outros países, talvez seja o caso da Espanha inclusive, a questão da impunidade. A nossa legislação é fraca, ou ela é pouco aplicada, mal aplicada? O que acontece e qual a importância especificamente desse quesito em relação a essas mortes? Na verdade, nós temos a sensação da impunidade sempre presente. Nós temos um Código de Trânsito brasileiro que vem modernizando, né, o antigo Regulamento de Código Nacional de Trânsito e o Código de Trânsito anterior. Nessa situação, a aplicação efetiva dessa lei deixa muito a desejar. As pessoas continuam matando, as pessoas continuam mutilando outras pessoas, continuam fazendo com que a barbárie seja a mesma e o código veio diferente. Mas, infelizmente, nós não temos uma aplicação severa. Nós não temos a punição efetiva. Porque a partir do momento em que o Estado venha com pulso firme e coloque que a partir daquela situação ele vai ser punido desta forma e vai ser levado à corte, levado ao juízo, aí as coisas começam a mudar. Mexer no bolso talvez seja uma das características que o brasileiro não tenha se dado muita importância. Dizem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Não, eu não concordo. E tem que ser a punição severa, tem que ser o braço rígido da lei. Então nós temos uma lei que pode ser melhorada, sim. Ela tem várias lacunas que podem ser melhoradas, mas ela precisa ser aplicada com rigor. Ela precisa ser aplicada efetivamente, coisa que infelizmente aqui não acontece. Olha, nós temos quase 50 mil mortos por ano no Brasil, nós temos 1 milhão de feridos. Quer dizer, isso teve gente que foi responsável por isso. Quantos presos nós temos?
por conta de matar gente na rua, eventualmente até o condutor embriagado. Você não tem praticamente ninguém preso. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que nosso sistema penitenciário não suporta nem mais os grandes bandidos. Os dados apontados, em geral, temos aquele apontamento relativo aos países desenvolvidos que têm tido um desempenho melhor nessa situação. Mas os Estados Unidos têm uma situação específica, que é com relação à mortandade, em relação a motocicletas. O que é que acontece exatamente lá? Olha, nos Estados Unidos, todos os condutores e pedestres, ciclistas também, houve uma redução nos últimos anos, uma redução bastante acentuada. Eles estão com aproximadamente 30 mil óbitos por ano, mas eles têm uma frota de veículos 7, 8 vezes maior que a nossa, só que motociclismo lá eles têm, como aumenta a frota, em alguns locais aumenta a utilização da motocicleta, eles não estão sabendo bem como resolver esse problema. Os acidentes com motocicleta e a mortalidade lá voltaram a crescer nos últimos 3, 4 anos. No Brasil, nós estamos vivendo uma epidemia de mortes de motociclistas. Hoje, no Brasil, a categoria, digamos assim, de usuários que mais morre não é mais pedestre, é motociclista. E para cada motociclista que morre, 50 outros ficam feridos. A questão, tem uma questão cultural interessante, que lá, pelo menos acho que na maioria dos estados, não tenho certeza se em todos, não há obrigatoriedade, como no Brasil, do uso do capacete. Uhum. Então, o que acaba acontecendo? É porque as vias são mais seguras? É isso que acaba compensando? Na verdade, o americano não gosta muito do Estado obrigando ele a se comportar de uma forma ou de outra. Então, o uso do capacete lá é entendido como uma questão de liberdade individual. E isso tem um instituto lá, não um instituto, uma fundação de segurança de motociclistas, que é patrocinada por todas as marcas de motocicletas, né, que eles estão lutando para que o capacete seja obrigatório e o protetor de coluna. Mas eles, infelizmente, até agora não conseguiram. Para encerrarmos, então, considerando-se especificamente essas idiosincrasias que marcam todos os países em relação a essa questão de trânsito, o que é que o telespectador que está nos assistindo, estando aqui no Brasil, estando nos assistindo talvez pela internet em outro país, ou indo para outro país e sabe que vai dirigir, o que é que ele deve fazer para se proteger no meio dessa verdadeira selva? Bom, a primeira coisa é respeitar a si e ao outro, né? Existem regras de direção defensiva que são bastante conhecidas de todos os condutores. Então, ele deve obedecer essas regras de direção defensiva e não exceder o limite de velocidade, não beber e dirigir, não arriscar a vida dele e dos outros no trânsito. Basicamente isso. Locais onde ele conhece mal, ou em situações, em condições adversas, né, e que ele está vendo mal, é melhor perder um pouquinho de tempo, maneirar a velocidade, do que arriscar perder a vida numa situação dessas. A vida é muito preciosa. Não vale a pena. Faça essa pergunta ao sentar diante de um volante, se vale a pena sentar antes de ter ingerido bebida alcoólica. Não, não vale a pena. Vale a pena correr? Vale a pena o risco? Certamente ele deixa alguém que gosta dele, uma família, um ente querido, que vai lamentar a sua perda. E ele pode também fazer com que outras pessoas lamentem a perda em virtude da ação ou omissão dele ao volante. Então, a dica que eu deixo, pergunte a si próprio, dentre outras regras e tudo que o Davi falou, vale a pena infringir a lei? Vale a pena arriscar a vida que é tão preciosa? Não, não vale a pena. Então, basta ser simplório em ser cordial ao trânsito, ser cordial ao sistema como um todo, o pedestre, o ciclista, o motociclista, coisa que nós não falamos aqui do ciclista, né, que é uma parte frágil também na questão do trânsito. E que faz parte do trânsito hoje em dia. Que faz parte do trânsito hoje em dia. Então, a dica que eu deixo é, pergunte a si próprio se vale a pena correr o risco.
Bom, gostaria muito de agradecer a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. O Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Quem nos ajudou no debate de hoje foi Davi Duarte Lima, presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito, e Márcio Andrade, especialista em trânsito e diretor do INETRAN, Instituto Nacional de Educação de Trânsito. Você, amigo da TV Justiça, envia a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Eu te espero na próxima semana e para isso vai pela sombra, mas acenda os faróis. Até lá, tchau!